Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal. Começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen Virtus TSI na configuração manual. Essa é quase a versão de entrada, agora você tem a Sense, que é um pouquinho mais básica. Vocês sabem muito bem que na avaliação completa eu vou falar de todos os detalhes para vocês, né? Mas esse aqui é o nosso teste de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar na prática quesitos como desempenho, o consumo. Dizem que esse carro é econômico, a gente vai descobrir isso na prática. Também o conforto, a calibração da direção, o isolamento acústico, enfim, vamos falar de todos esses recursos. Lembrando que, infelizmente, essa versão manual não conta com nenhum recurso de assistência à condução. Se você pegar essa configuração 1.0 turbo com câmbio automático, lembrando que essa versão não tem nome específico, mas com câmbio automático você já tem ali o ACC e também a frenagem automática de emergência. Aqui, sendo manual, você não conta com nenhum dos dois, infelizmente. Deixa eu mostrar rapidamente o interior desse sedã compacto para vocês. Bem escandaloso como todo Volkswagen, né? Basta abrir a porta com a chave ligada que ele fica apitando infinitamente. Mas vamos lá para a estrada então conferir como que ele se comporta na prática. Estamos finalmente pegando a estrada com o Volkswagen Virtus TSI manual. Vou resetar aqui o consumo desde a partida para a gente conferir como que vai ficar essa média 100% rodoviária. Esse carro felizmente tem 2 trips de consumo, na verdade são 3, mas o que você pode resetar é o longo prazo ou o desde a partida, mas você tem também o desde o abastecimento, que aí ele reseta automaticamente. Isso é um ponto positivo porque tem carro muito mais caro que só tem um trip resetável, tá? Então parabéns aqui para Volkswagen. Bom, eu sempre gosto de começar falando aqui sobre o conjunto mecânico, e no caso do Virtus não será diferente. Essa versão quase de entrada, hoje em dia a gente tem a Sense, que configura como uma versão mais acessível, mas anteriormente a Sense, essa era a configuração de entrada do Volkswagen Virtus. Ela não tem nome específico, então ela recebe o nome somente da motorização, que é 1.0 170 TSI. O 170 é do torque, que eu já vou falar para vocês. Mas vale ressaltar que esse motor tem 3 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende uma potência máxima de 116 cavalos com etanol e 109 com gasolina. Já o torque é de 16,8 kgfm com ambos os combustíveis, seja com etanol ou gasolina. O que vai mudar é somente a faixa de rotação em que esse torque é entregue. Tá aparecendo aí na tela para vocês os dados corretinhos. E o 170, no caso, seria newton-metros, que dá esses aproximadamente 16,8 ou 17 kg de torque, mais ou menos. Junto com essa motorização, a gente tem a opção de câmbio automático convencional com 6 marchas, mas esse aqui é manual. Olha que raridade, hein? Motor turbo com câmbio manual. Bem legal que a Volkswagen ainda mantenha isso aqui no Virtus, até porque esse carro não tem pretensões esportivas, então a chance de você ter um câmbio manual com motor turbo num carro desse é ainda menor, e a Volkswagen fez questão de, pelo menos por enquanto, manter este carro em produção. Logicamente também que a tração é somente dianteira nesse caso, né? Seria muito interessante um Virtus com tração AWD. Eu quero falar agora para vocês sobre o preço, porque esse é um dos pontos determinantes geralmente na compra de um carro. Essa versão sem nome, com câmbio manual, 1.0 turbo, custa R$ 119.990, o famoso 120 mil. Eu acho caro, e eu vou falar para vocês um pouquinho dos detalhes desse carro nesse vídeo, mas na avaliação completa a gente vai realmente mostrar tudo nos mínimos detalhes para entender se esse carro vale a pena ou não, mas é bastante coisa, principalmente considerando que essa versão manual, se você pegar o automático, o carro é praticamente idêntico, e aí já vai para 126, se eu não me engano. Agora, outro ponto que eu sempre gosto de citar é o isolamento acústico. Sinceramente, aqui no Virtus, pelo menos nessa versão de entrada, não achei legal, fica devendo bastante. Imagino eu, é muito provável que as mesmas versões mais caras não mudem essa questão do isolamento acústico. Isso compete à qualidade de construção do carro, né? E geralmente você não tem entre as mudanças de versões. No máximo, quando você tem um motor diferente, você pode ter alguma diferença nesse sentido também. Mas quando o carro muda de versão, a construção dele não muda, né? Então você provavelmente vai ter esse mesmo isolamento acústico, que não é muito bom.
Não é que ele é péssimo, não é o pior que eu já vi, mas deixa a desejar para um carro que já encosta nos 120 mil reais, e também por um sedã, porque se você pensar, você tem menos incidência contra o vento. Quando você está em uma picape grande, em uma van, uma caminhonete, um SUV, por exemplo, você bate mais de frente com o vento, e aí, lógico, faz mais turbulência, faz mais barulho. Aqui, sendo um sedã um pouco mais baixo, acho que poderia ser melhor nesse sentido. Vamos falar agora um pouquinho para vocês sobre a direção. Estamos aqui a mais ou menos 120 km por hora e eu acho ela meio leve, ó. Se vocês repararem, ela não fica assim tão rígida. Lógico que ela é elétrica do tipo progressiva, ou seja, você vai aumentando a velocidade, ela vai enrijecendo também. Só que eu acho que ela poderia enrijecer mais. Não que ela seja muito boba, mas você tem uma certa leveza aqui, ó. Tá vendo? Perceberam? Tem uma certa folga, digamos assim. Lógico que ela não é extremamente direta, já que você não tem um carro esportivo. Para um carro dessa categoria, eu vou dizer até que é relativamente direto, tá? Não é muito indireta, não. Na cidade eu gosto bastante dela. Ela também tem uma leveza um pouquinho maior do que eu particularmente gostaria, mas não incomoda, tá? Só na estrada aqui que você sente um pouquinho, não de insegurança, mas que você tá menos com o carro na sua mão, vamos dizer assim. Vamos falar para vocês um pouquinho sobre a suspensão. A gente tem aqui um trecho um pouquinho pior, é bem curto, mas ó, vamos perceber a diferença. Passamos aqui por alguns desníveis, eles estão reformando a pista aqui, então tá cada vez mais difícil pegar um trecho com um asfalto de pior qualidade para a gente testar a suspensão. Mas lá na avaliação completa a gente mostra também como que é o comportamento urbano dela. Aqui na estrada, lógico, andando aqui onde você tem um asfalto com uma qualidade maior, você tem um conforto maior em praticamente todo o carro. Aqui no Virtus não é diferente. Quando você pega os desníveis, você percebe que os Volkswagen são realmente um pouquinho mais durinhos, mas a pegada ainda é mais para conforto. Então o conforto é um ponto positivo, é sim elogiável, mas não espere aquele carro molenga, aquele carro macio. Por exemplo, os Fiat são mais voltados a isso, os BYD também. Aqui na Volkswagen não, assim como os Honda, eles são um pouco mais durinhos. Você passa, por exemplo, por um desnível mais forte, né, um desnível maior, aí você sente que a suspensão é até um pouco seca, digamos assim, né? Isso já é bem convencional de Volkswagen há bastante tempo. Mas em comparação com os modelos anteriores, você pega ali o Polo e o Virtus quando chegaram, eu considero que eles eram bem mais duros. Então hoje eles estão sim mais confortáveis, ao meu ver, pelo menos. Os bancos também são bem macios nesse sentido. Estamos já nos aproximando do pedágio, que é o ponto onde a gente finaliza o nosso teste de consumo, visto que depois dele a gente vai pisar fundo para testar o desempenho aqui do Virtus. Eu cito já para vocês que esse carro está abastecido com etanol, então vocês podem considerar a potência mais alta de 116 cavalos. E claro, a gente sabe que o etanol bebe mais do que a gasolina. O Inmetro diz que na estrada com etanol ele faz 11,2 km por litro. E antes de falar do nosso consumo, eu também lembro vocês que esse carro pesa 1.161 quilos, o que eu não acho um peso muito grande. A gente testou recentemente o City Hatch na configuração EX, que ele era até mais pesado, mesmo sendo hatch, e também nem sendo uma versão mais completa. Lá você nem tem um motor turbo, por exemplo, é só motor aspirado, embora tenha a vantagem do CVT, enquanto aqui é manual. Mas enfim, só para um efeito rápido de comparação. Vamos lá ao nosso resultado quando a gente vem dados de consumo. Vou colocar aqui o desde a partida, que é aquele que a gente resetou, né, no começo do percurso, e a gente percebe então que foram 24 km rodados aproximadamente. Infelizmente esse painel não mostra os metros, tá? Mas provavelmente deu 24 e alguma coisinha. Foram 13 minutos nesse percurso, 104 km por hora de velocidade média e um consumo muito bom de 15,2 km por litro. Lembrando que nós estamos com etanol no tanque e posso dizer para vocês que andando a 90, 100 km por hora, claro, se você desligar o ar-condicionado também, aqui a gente deixou ele ligado o tempo todo, você consegue uma média até superior a essa. E mesmo assim, já é bem maior do que os 11,2 informados pelo Inmetro. Inclusive, só para efeito de curiosidade, ele informa 15,8 com gasolina. A gente fez 15,2 com etanol, então uma média muito próxima.
Vamos agora ao nosso teste de desempenho, né? Vou estabilizar a mais ou menos aqui 30 km por hora. Vamos lá, ó. 30, pé no fundo. Ó, demorou um pouquinho, tem um pouquinho de lag, mas o desempenho é legal, hein? Ó, passar aqui para a terceira marcha. 100 por hora, 110 e 120. Fizemos 120 de terceira marcha mesmo, hein? O que eu posso dizer sobre esse desempenho? Eu gostei dele, para ser sincero. Achei um carro bem ágil. Inclusive, a gente não tem aqui modo esporte, né? Já que é um câmbio manual, você não tem muito o que mudar. E eu deixei aqui o ar-condicionado ligado, o que rouba um pouco de potência da motorização. Dessa vez estamos com um carro abastecido 100% com etanol, então ele tem sim um pouco mais de potência. O torque também chega a uma faixa maior, né? Ele está disponível ali o torque máximo por mais tempo. Ainda assim é um desempenho realmente bem bom. Não é surpreendente, tá? Mas para essa categoria eu acho bem interessante. Vamos fazer outro teste aqui, ó. Vou colocar em terceira marcha a 90, vamos colocar 100 por hora, ó. Vamos lá. 100 km por hora, pé no fundo. Ó, já está em rotação mais alta, aí ele é um pouco mais ágil ao responder, né? E já passou ali dos 120 km por hora. Já aproveito para citar também que esse câmbio tem acerto bem gostosinho. O engate das marchas, ele é preciso. Ele não chega a ser duro, mas ele encaixa muito bem. Longe, por exemplo, de ser molenga como os da Fiat e até os da Citroën, embora os da Citroën e Peugeot ainda sejam melhores que os da Fiat, por mais que seja o mesmo câmbio. Enfim, a gente já testou vários modelos aqui manuais no canal e os da Volkswagen realmente se destacam. Então ele se torna prazeroso também nesse sentido. Vamos fazer uma retomada aqui de 100 km por hora, mas em quinta marcha. Lógico, ele vai demorar mais porque a rotação está mais baixa, né? Ó, 100 por hora, pé no fundo. Ó, aí você percebe que ele demora um pouco mais, mas mesmo assim, por ser turbo, ele não tem uma resposta muito ruim. Ó, chegamos a 120. Ou seja, o ideal é que você reduza as marchas nessas retomadas de velocidade. Então ali a 100 por hora eu poderia tranquilamente jogar uma quarta marcha ou até uma terceira se eu quisesse ali um desempenho bem maior. Vamos jogar uma quarta aqui para vocês, ó. Vamos de novo colocar em 100 por hora. Pé no fundo. Ó, já é um pouquinho mais rápido. E 120. Vocês perceberam que já fica mais ágil? Se eu jogar para a terceira, onde sobe mais o giro, aí melhora o desempenho também. Não acho que você vá passar sufoco com esse carro, mas também preciso lembrar que eu estou sozinho aqui nesse teste e sem bagagens. O Virtus, sendo um sedã, inclusive com um bom espaço interno e um excelente porta-malas, a gente pode esperar que você vá colocar bastante passageiros aqui dentro e também bastante carga no porta-malas. Aí eu acho que esse motor 170 TSI ele vai deixar um pouquinho a desejar. Você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer ultrapassagens e retomadas de velocidade. Por isso eu acho que mesmo nessas versões de entrada, ele já poderia ser equipado com motor 1.0 200 TSI, que inclusive está presente nas versões Comfortline e Highline. Você tem a top de linha ainda que é exclusiva com motor 1.4 turbo, que aí o desempenho logicamente é bem melhor. Mas o 1.0 200 TSI você tinha com câmbio manual na época do T-Cross, que hoje infelizmente é só automático, mas a Volkswagen nem pode usar essa desculpa então de que o motor não foi preparado para isso. Esse motor é basicamente o mesmo que a gente via lá no Up, com algumas mudanças, tá? Mas ele é muito parecido. Então eu acho que por esse preço de 120 mil reais dessa versão aqui TSI manual, já deveria pelo menos ser o 200 TSI ao invés do 170. Estamos aqui nos aproximando do final do nosso trecho de estrada, tá 100% rodoviário, e a gente vai conferir então como que ficou o consumo, considerando aquelas aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Vamos aqui, vamos colocar o desde a partida. A gente percebe que rodamos aproximadamente 36, 37 km, já que ele não mostra aqui os metros, infelizmente. Foram 25 minutos de percurso, velocidade média, claro, considerando a parada no pedágio, enfim, de 87 km por hora. E um consumo ainda muito bom no etanol, lembrando, o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, 14,3 km por litro. O Inmetro, só relembrando para vocês, fala que ele faz 11,2. Então a gente tem, mesmo dando algumas aceleradas
de vez em quando, um consumo excelente aqui no Virtus TSI manual. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Volkswagen Virtus TSI nessa configuração manual é que eu gosto bastante desse carro. Como eu disse para vocês, o preço é alto e isso realmente incomoda bastante. Então, na avaliação completa eu detalho melhor se ele vale a pena ou não. Porém, ele é um carro muito gostoso de dirigir, esse câmbio é muito bem acertado, você tem engates precisos, então isso torna a condução mais prazerosa também, ainda que na estrada você use menos, né, o câmbio manual, e por isso, para quem pega muita estrada, eu acho que é até um ponto positivo, já que você quase não troca marchas e, claro, paga bem mais barato do que a versão automática. Também ele consegue ser mais econômico, melhorar até o desempenho por conta da transmissão manual. E lógico, para quem gosta de uma tocada um pouco mais esportiva de modo geral, você tem um acerto um pouquinho mais durinho da suspensão, como todo bom Volkswagen, ainda que seja voltado a conforto. Aí você alia isso ao motor turbo com câmbio manual, então realmente o prazer ao dirigir é bem grande aqui no Virtus. Eu acho que é um excelente carro para viajar, porque vocês viram que o consumo realmente é excelente, muito econômico em percurso 100% rodoviário, mesmo com etanol, fez médias que alguns carros fazem na gasolina, para vocês terem uma noção. O porta-malas é gigantesco, o espaço interno também é bom, embora não seja o melhor da categoria, então você tem ali um ótimo carro para viajar. Se você é daquele tipo de pessoa que usa muito o carro para viajar, mais na estrada do que na cidade, e precisa de um modelo um pouco mais barato, mais focado em custo-benefício, você consegue, claro, negociar também esse valor de R$120 mil na concessionária. Então, nesse caso, eu acho que o Virtus para viajar vale muito a pena, até mesmo nessa versão 1.0 turbo manual. Se esse carro tivesse o 200 TSI com câmbio manual, aí seria perfeito. Uma pena que não tenha, mas ainda assim o desempenho é bom, como vocês viram. Não surpreende, mas é bom. Agora, o que me incomoda bastante nesse carro, que eu acho uma grande pena inclusive, é o isolamento acústico, que poderia ser melhor para um carro já de R$120 mil. E também o sistema de som. Você tem inclusive somente 4 alto-falantes. Aqui nesse carro você nem tem os tweeters. Então a qualidade sonora não é que ela é a pior do mundo, mas deixa bastante a desejar. Vamos conferir agora o consumo acumulado de São Bernardo do Campo até Jundiaí. A gente tem aqui um painel de instrumentos de 8 polegadas e esse aqui é o trip longo prazo, né, que eu resetei saindo lá de São Bernardo do Campo. Porém, infelizmente esse carro fica contando o tempo do trajeto e também diminuindo a velocidade média, mesmo com o motor desligado, claro, caso a chave esteja acionada, o que eu não acho que faça sentido. Outra questão, como eu falei para vocês, não mostra os metros do trajeto, então a gente vê ali que foram 78 km, mas não sabemos se foi um 78.1 ou um 78.9, que aí já é praticamente 79, né? Bom, o tempo, na verdade, foi de 1 hora e 23 minutos, eu marquei assim que a gente chegou aqui. A velocidade, na verdade, foi de 58 km por hora, e o consumo esse não muda se o motor não estiver ligado. 13,5 km por litro com etanol, lembrando. E isso também inclui todo o trecho urbano de São Bernardo, o trecho urbano de São Paulo, também as aceleradas que a gente deu na estrada e o trecho urbano também aqui em Jundiaí. Ou seja, a média total do percurso. E considerando ser etanol, eu considero bem bom esses 13,5 km por litro. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do Volkswagen Virtus nessa configuração 1.0 turbo manual. Coloca aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o consumo de combustível, que eu particularmente achei excelente, considerando que estamos usando etanol no vídeo de hoje, e claro, sua opinião geral sobre o carro. E caso você ainda não tenha feito isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.